Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como a gente sabe, essa história do corona tá repercutindo bastante. Então eu resolvi fazer uma live em relação ao isolamento social, tá? Então vamos conversar, bater um papo, quero que vocês interajam, tá? Hoje não sou só eu do Mundo de Mãe, vamos ter a participação da Kels também, da Kelly, a minha parceira aqui no Mundo de Mãe, tá? Então eu já vou convidá-la e aí a gente vai bater um papo legal sobre o assunto. Então vai chamando todo mundo aí pra entrar, pra gente conversar sobre o assunto, que vai ser bacana, tá? Deixa eu convidá-la. Pronto, já enviei, daqui a pouco ela... Então vamos lá. Para quem tá entrando agora, sou a Thalita, do de Mãe, sou enfermeira e junto com a Kellen. Oi, meu bem! Oi, tudo bom, gente? Você tá bem? Tô bem, e você? Graças a Deus. Tudo a Então vamos lá. imagem, porque aqui tá um pouco escuro. Fica um pouquinho mais para frente que aí fica melhor. Se não, fica muito longe, fica escuro. Tá ótimo. Então, eu estava explicando para eles, né? Para quem não conhece, eu sou a Thalita, Kellen, nós somos as criadoras do Mundo de Mãe, somos enfermeiras, trabalhamos na Prefeitura de Guarulhos. E com essa história do coronavírus, a gente está muito por dentro, principalmente da parte técnica, da parte de saúde, né? Que eu acho que está todo mundo comentando, está todo mundo por dentro. E aí eu resolvi falar um pouco dessa necessidade do isolamento social, né, de ficar em casa, em quarentena. Então, eu convidei todo mundo para fazer a live e queria que vocês se posicionassem sobre o assunto e a gente vai tocando. Beleza, Kel? Você quer fazer uma atualização dos dados aí para a gente dar uma geral? Acho que a gente pode começar, então, atualizando um pouquinho os dados em relação ao coronavírus. No último boletim do Ministério da Saúde, que foi ontem, 21/3, né, onde eles informam que nós já temos no Brasil 1.128 casos confirmados de coronavírus e 18 mortes. Sendo que, quando a gente fala de caso confirmado, nesse caso, eles estão considerando realmente aquelas pessoas que foi realizado o teste, que foi feito o exame e que realmente deu positivo para coronavírus, né? Ainda se fala, se especula de muito mais casos, né, de mortes e casos confirmados em si, mas o Ministério, ele divulga até o momento esses números, né? Então, assim, é preocupante, né, se a gente pensar da onde a gente começou ali com o primeiro caso até agora, é preocupante a gente ver a proporção que os números estão tomando. E agora foi decretado realmente a quarentena aqui no estado de São Paulo, então realmente os comércios vão fechar. Esse sábado eu vi que já tinha bastante comércio fechado, então a partir de segunda-feira já está o decreto, os comércios só vão poder abrir mesmo que for essencial. Então supermercado, farmácia, os restaurantes vão poder fazer atendimento em sistema de delivery, né, de entrega. Mas, enfim, né, a gente está aí diante dessa situação e, com isso, né, vem o isolamento, né? Exatamente, que é o que a nossa proposta é comentar um pouquinho sobre isso. Por quê? A gente sabe que viver em sociedade já é algo que acontece há muito, muito tempo e essa situação está deixando as pessoas desconfortáveis, literalmente desconfortáveis, não sabendo lidar. É importante reforçar que o isolamento, né, dentro de casa não é assim, eu vou ficar aqui na calçada, vou dar uma voltinha. Isso não é o isolamento, é literalmente ficar dentro de casa para evitar o máximo de contágio e propagação do vírus, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender, primeiro de tudo, qual é a importância desse isolamento. E segundo, saber trabalhar, porque eu já vi até memes, né? As pessoas brincam muito de 2, 3 dias de quarentena, já não aguento mais meu casamento, vão chamar o conselho tutelar por causa dos meus filhos, enfim.
Então, eu me preocupei em entender um pouquinho por que as pessoas estão se sentindo assim, por que esse convívio agora um pouco mais intenso dentro de casa está trazendo esse desconforto, né? Eu acho importante a gente falar também que muitas pessoas, muitos profissionais autônomos, eles estão fazendo vamos dizer assim, uma segunda linha do trabalho deles virtual. Então, achei muito interessante que eu vi alguns profissionais de educação física que vão dar alguns treinos, fazem vídeos de orientação, lives, né, na parte de saúde física. Porque as pessoas pensam às vezes assim, eu vou correr, mas eu vou correr sozinho, eu vou andar de bicicleta, mas eu vou andar de bicicleta sozinho. Até onde isso é o certo, né? Até onde isso é viável. E não é viável de forma nenhuma, né? Quando o governo fala que a gente precisa estar em quarentena dentro de casa, é dentro de casa, sem sair para não ser algo essencial. Então, eu vi educadores físicos em relação às crianças, que eu acho que é o mais difícil, né? Não sei se sua menina esse fim de semana ficou em casa, se deu muito trabalho, se não, se você bolou alguma ideia ou não, porque aqui em casa tá bem difícil. Na verdade, eu acabo que eu não tô ficando muito perto dela, justamente pelo medo, né? Então, a gente que é profissional da saúde ainda tem o isolamento do isolamento. Porque além da gente a gente não tá ficando em casa, né? Porque a gente tá saindo para trabalhar, mas a gente só tá saindo para isso, para trabalhar. E assim, no caso, se a gente teve algum momento que nem eu tive que ir na farmácia, no mercado, alguma coisa assim, como eu já estou me expondo, acaba que eu que estou indo também nessas emergências que a gente está tendo. E eu tô acabando ficando um pouco longe da minha filha e do meu marido, né? Justamente porque a gente está exposta, né? Enquanto profissional da saúde, a gente está exposta, então a gente acaba tendo que se isolar um pouco mais. Então, eu tô ficando muito no quarto. Quando eu venho, por exemplo, agora eu tô na varanda. Quando eu tô na varanda, eles não estão. Então, assim, a gente está tentando evitar o contato, ou mesmo quando a gente está no mesmo ambiente, eu tô tentando ficar um pouco longe, enfim. Meu marido que tá cozinhando. Aí é bom, vai. Aí tá sendo bom. Culinário. Assim, é uma estratégia que a gente está adotando aqui em casa para diminuir um pouquinho essa sensação de angústia, né? Da gente estar se expondo e estar trazendo isso para dentro da nossa casa. Infelizmente, os profissionais da saúde estão suscetíveis, né? Estão vulneráveis nesse momento. Então, acaba que a gente tem que tomar algumas medidas. Eu acho que você tocou num ponto importante. O isolamento do isolamento, porque tem pessoas profissionais de saúde, tem algumas empresas que ainda não pararam e as pessoas estão expostas, né? E com pessoas dentro de casa que não estão saindo. Então, a gente, na teoria, nós brasileiros somos muito acalorados. Então, a gente chega em casa, a gente abraça, beija, fica junto, né? Então, isso também é uma parte difícil desse isolamento, né? Eu acho que é bem complicado. A gente que é profissional da saúde, que a gente está na rua, a gente está trabalhando diretamente, eu acho que traz um desconforto maior ainda de chegar em casa e ainda ter esse tipo de afastamento com as pessoas mais próximas de você, né? Thalita, e assim, a minha filha ela já é um pouquinho maior, então ela entende um pouquinho mais, né? Quando eu falo, a mamãe não pode abraçar, a mamãe não pode beijar, nos primeiros dias ela chorou bastante, mas agora acho que ela já está assimilando um pouquinho melhor. Mas e você, com a bebezinha pequena que não entende, que quer mamãe, que quer colo, que quer carinho e não entende, mesmo você explicando a situação, ela não entende. Como é que você está fazendo aí? Essa semana eu já chorei bastante. Pensei por diversas vezes em deixá-la literalmente com alguém da família para não ter esse contato com ela, mas é muito difícil, ela só tem 1 ano e 8 meses, ela é muito, né, assim, chegada e quer colo, e quer dormir junto, e quer abraçar. Então, o que eu estou fazendo? Uma alternativa. Eu deixo ela com a minha mãe em casa, na casa dela, e quando eu chego do trabalho, eu tomo um banho, literalmente, lavo o cabelo todos os dias, passo álcool gel depois e passo álcool na casa toda,
aonde eu toquei, aonde, sabe? Para evitar ao máximo, assim, tentar não passar algo para ela. Mas a gente sabe que é respiratório e isso é uma dificuldade que eu ainda tô tentando lidar. Mas está bem difícil. Eu acho que vai chegar um momento, a gente está ainda num... O nosso panorama ainda não está tão avançado, mas a projeção é que isso fique muito mais sério, né? Então, eu acho que vai chegar um momento em que eu não poderei estar no mesmo lugar que ela enquanto essa pandemia estiver por aí, né? E isso chega a doer no coração, né? Falar sobre esse assunto mexe bastante com a gente, né? Mas a gente Vendo os comentários aqui, a Lucy Vi dizendo, aqui a adolescente está reclamando. Então, assim, né? Imagina então a bebê, né? Exatamente. E aqui, o pessoal que também está comentando, a TO do meu filho está nos atendendo por vídeo. Ah, bem legal, né? Isso é legal, é aquilo que eu falei de alguns profissionais. Eu vi profissionais de animador de festas, esse pessoal que brinca com criança, que faz atividades com criança, que eles estão fazendo vídeos também para os pais não ficarem tão angustiados em relação a essa parte de convivência, né? Porque a criança deve estar bem estressada dentro de casa. Eu acho que crianças maiores a gente consegue até conversar, explicar a situação. Tem alguns vídeos bem legais que de forma lúdica você consegue explicar o que está acontecendo, né? Por que a gente tem que ficar em casa. Mas os pequenos são, assim, eu acho, na minha opinião, que são os mais difíceis no momento. Com certeza. Né? Então, tentar deixar eles o mais confortável possível, muitas brincadeiras lúdicas, né? No YouTube tem bastante ideias, trabalhar com as mãos, trabalhar com artesanatozinho, eu acho que nesse momento é o melhor, né? Mas eu queria tocar num assunto agora dos adultos, né? Tem me preocupado em relação aos idosos. Tem muito idoso que é totalmente independente, só que está dentro do grupo de risco. Sim. E aí? O que orientar com esses idosos? Como de uma forma assim, para não deixar... o intuito não é por medo, mas o intuito é orientar para que eles entendam a importância de não sair nesse momento, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade que muita gente está encontrando. Não sei se vocês são pais, algum parente que está tendo alguma dificuldade. Eu com a minha... pode falar. Não, inclusive essa semana foi engraçado, porque no grupo aqui do meu condomínio tem um casalzinho de idosos, bem idosinhos mesmo, já mais de 80. E eles moram os dois sozinhos, a filha, ela tá no grupo, mas ela não mora aqui. E assim, acaba que os vizinhos ficam meio que monitorando, né? E é engraçado, porque o pessoal coloca no grupo, coloca, gente, vocês viram, ele tá saindo, ele tá pegando o elevador. Tipo, fica aquele monitoramento, né? E o que eu achei legal é que o pessoal do condomínio, né, várias pessoas colocaram que se as pessoas idosas que moram sozinhas precisarem, eles vão ao mercado, as pessoas que estão fora do grupo de risco, né, se oferecendo aí ao mercado, ir à farmácia, né, para esses idosos que estão no grupo de risco. Eu acabei não me oferecendo porque eu acabo, né, sendo aí uma fonte de contato. Se eu oferecer, eu vou expô-los de qualquer forma, né? Então, assim, eu achei bem legal essa iniciativa, mas realmente é muito difícil, porque eles são teimosos, né? E aquela coisa, né? Não querem ficar presos dentro de casa, querem continuar com a autonomia e acabam saindo sim. A gente vai para a rua e a gente vê que tem idoso na rua e acaba que essa doença ela tá atingindo a maior parte dos idosos, né? Eu acho que medidas mais drásticas vão acontecer. Eu vi numa cidadezinha de interior que tinha uma praça super pop entre os idosos, que todo mundo ficava lá, e a prefeitura teve que isolar, literalmente por grade, para eles pararem de frequentar esse lugar. Então, assim, a gente sabe que o idoso ele já tem uma linha de
de isolamento, que pode chegar a uma depressão. Então, a gente precisa ficar bem ligado nisso. Uma dica que eu acho importante é conversar em família. Esse idoso tem a possibilidade de ficar em alguma casa onde tem alguém que não vai sair para trabalhar, né, que não vai expô-lo em risco, eu acho ideal. Porque isolá-lo dentro de casa, sozinho, vai fazer com que ele realmente queira sair para a rua, né? Sim. E Então, assim, tentar achar estratégias de ocupar, né, a mente. sim. O Prof. Wagner está perguntando aqui, como lidar com o eu vou na padaria rapidinho? Eu acho que é colocar mesmo, e talvez até colocar em números, e falar, olha, você viu quantos idosos morreram na Itália? Você viu quantos idosos morreram na China? Eu acho que tem que, às vezes, ter a mãozinha aí um pouquinho mais firme, falar realmente dos números, para ver se entra um pouquinho na cabeça, né? E tentar conscientizá-los. E é isso que a Thalita falou, evitar, por exemplo, situações em que eles tenham necessidade de sair, né? Mas realmente é bem difícil, porque eles, né, eles são mais teimosos mesmo. Eu sei porque eu tenho muitos na minha família, e assim, eles são mais teimosos mesmo. Mas eu acho que é tentar ir conscientizando, tentar conversar, e se conseguir fazer o que a Thalita falou e manter essas pessoas com alguém, porque vai estar sendo monitorado mais de perto, né? Sim, eu acho que você acaba... eu preciso de remédio, eu preciso de pão, que são os motivos que eles acabam querendo dar essa escapada, né? Você estando junto, você consegue deixá-lo em casa e, de uma certa forma, tentar entreter. É muito difícil, quando a gente fala em criança, eu acho que na mídia tem muito mais coisa que ajuda Sim. do que em relação aos idosos. Mas eles gostam muito de conversar. Então, eu acho que o simples fato de você estar em casa e dar atenção para esse idoso, eu acho que você já consegue mantê-lo um pouco mais fora do foco de, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso sair. A Mi Assad, ela comentou aqui, ó, essa praça é em Presidente Prudente. Ela é de lá e ela falou que no sábado o calçadão já estava lotado. Gente, infelizmente, a consciência em relação ao isolamento ainda está um pouco difícil, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem tentando conscientizar muito. Muitas pessoas estão na rede social falando da importância de se manter em casa, de entender a situação, mas é aquela coisa, enquanto está um pouco longe das pessoas, isso fica meio, vamos dizer... intocável, como se fosse abstrato, eu acho, né, Kellen? Eu acho que, assim, enquanto a realidade não chega num amigo, num parente, aquilo é tão longe que eu acho que... Nunca vai acontecer comigo. Exatamente. Então, o professor Werner, meu sogro pinta quadros, minha sogra faz bolos, minha mãe faz artesanato. São algumas dicas, com certeza. Eu acho que são formas de entreter, né? Inclusive, utilizar esses dons, essas habilidades. Vó, faz um bolo, então, pro seu neto, né? Sei lá. Eu acho que é uma maneira da gente até trazer uma certa forma de satisfazê-los, né? Porque esse bolo aqui é pro meu neto. Então, eu acho que, de uma certa forma, você não vai ver o neto, mas você vai agradá-lo, mimá-lo com comida, que eu acho que os avós piram, né, nesse sentido. É verdade. A Lucivi também deu uma dica aqui, né? Eles gostam de conversar, então ligar todo dia, fazer chamada de vídeo. Enfim, gente, realmente a gente tem que ir usando aí de todas as estratégias que a gente tem na manga para ir cercando esse idoso ali de algumas atividades para evitar que eles queiram sair realmente, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que utilizar da tecnologia a nosso favor, né? E hoje eu vi como que essas ligações de vídeo são importantes para manter o vínculo com a família que a gente acaba não podendo ver. Porque eu vi até uma frase no Face assim... isolamento não é ir almoçar na casa da mãe, aí ir ver um parente aqui, um ali, realmente é ficar em casa.
Isso traz uma frustração, mas eu acho que a gente precisa colocar isso na cabeça, que as coisas passam, mas que por enquanto isso é uma medida imediata, né? A Bruna Brito comentou aqui: quanto tempo de isolamento total você provavelmente não terá o vírus? Assim, o que está sendo recomendado no momento são 14 dias, né? Então, quando as pessoas estão procurando serviço de saúde, quando é diagnosticado com o coronavírus, com o Covid-19, né? A partir dos primeiros sintomas já, na verdade, eles estão contando, as pessoas são isoladas, vamos dizer assim, por 14 dias. Essa está sendo a recomendação. E aí, esse isolamento da pessoa que realmente teve o resultado confirmado, ele é um isolamento ainda mais intenso, vamos dizer assim, né? Sim, eu tenho aqui algumas recomendações para o isolamento dessas pessoas, né? O isolamento domiciliar, que é como está sendo chamado, porque tem o isolamento hospitalar, que aí está indo mais para os casos graves, os casos que precisam de acompanhamento, e aí vai ter todo o protocolo hospitalar, né? E os casos leves do coronavírus estão sendo indicado o isolamento domiciliar. E aí algumas medidas desse isolamento, né? Permanecer de preferência em um quarto ou um cômodo isolado das demais pessoas da família. E, se possível, que esse cômodo tenha o seu próprio banheiro. Esse cômodo deve estar com a porta fechada e a janela aberta. Então, por exemplo, se for um quarto, a porta que dá acesso ao resto da casa fechada e a janela aberta para que o ambiente fique arejado, né? Sim. Se não for possível um banheiro exclusivo para essa pessoa, todas as vezes que essa pessoa utilizar o banheiro, esse banheiro vai ter que ser higienizado. Então, ou com álcool 70%, ou com água e sabão mesmo. Vai ter que higienizar a pia, a torneira, a descarga, o vaso sanitário.